Vamos observar o seguinte número decimal: 2,435, ou 2 inteiros e 435 milésimos. Nós podemos reescrever esse número como uma soma, de acordo com suas casas decimais. Nós vamos decompor este número. Então, nós podemos escrever da seguinte maneira: 2 inteiros mais os 4 décimos mais os 3 centésimos mais os 5 milésimos. 1, 2, 3. Notem que eu decompus o número colocando cada casa no seu devido lugar. O 4 está uma casa depois da vírgula, aqui está uma casa depois da vírgula. O 3 está duas casas depois da vírgula, aqui também está. O 5 está três casas depois da vírgula, 3 casas depois da vírgula. Então aqui a gente tem 4 décimos, 3 centésimos e 5 milésimos. Nós podemos escrever esses números decimais aqui como as frações decimais que representam eles. Vou decompor de outro jeito. O 2 continua 2 inteiros. Como é que a gente escreve 4 décimos? Tem uma fração que tem esse nome. É a fração com 4 em cima e o 10 embaixo. A fração e o número decimal tem o mesmo nome. 4 décimos, 4 décimos. E aqui a gente tem 3 centésimos, isso é o mesmo que 3 sobre 100. 3 centésimos. E aqui a gente tem 5 milésimos, é o mesmo que 5 sobre 1000. Então, aqui tem outra maneira de decompor o 2,435. Decomposto como número inteiro e números fracionários. Agora, nós podemos pegar qualquer número decimal e transformar ele numa fração decimal. Por exemplo, 4,13. Vamos escrever esse número decimal como uma fração decimal, ou seja, uma fração com um denominador sendo 10, 100 ou 1000, um número que é um composto de outros zeros. Para isso, a gente vai transformar ele numa fração. Nós vamos escrever todos os dígitos dele no numerador, 413. Agora, a gente sabe que o denominador é 1 seguido de alguns zeros. Quantos zeros vão ser? A quantidade de zeros vai ser a mesma quantidade de casas depois da vírgula. Quantas casas depois da vírgula que a gente tem aqui? 2 casas. Então, o meu número tem que ter 2 zeros. 413 centésimos. Então, é assim que a gente pega um número decimal e transforma numa fração decimal. Outra coisa que a gente pode fazer também, uma fração qualquer, 3 quintos. Vamos transformá-la num número decimal, num número composto de vírgulas. Primeiro, nós temos que transformar essa fração aqui numa fração decimal. O denominador tem que ser 1 seguido de zeros. Nós vamos multiplicar aqui em cima e aqui embaixo por algum valor para fazer com que apareça 1 seguido de zeros aqui no denominador. Nós podemos fazer 5 vezes 2, 3 vezes 2. Isso vai nos dar 3 vezes 2 é 6. 5 vezes 2 é 10. Isso é 6 décimos, que é uma fração decimal. Agora, como é que a gente transforma a fração num número decimal? A gente aprendeu a transformar o número decimal em fração. Agora a gente vai pegar a fração e transformar no número decimal. A gente pega o número de cima, escreve ele aqui, 6. Agora, onde eu vou pôr a vírgula aqui? Eu vou olhar para o denominador. O denominador me indica quantas casas após a vírgula esse número tem que ter. A quantidade de casas depois da vírgula é a mesma quantidade de zeros. Se tem um zero aqui, esse número tem que ter uma casa depois da vírgula. Então, vou colocar a vírgula aqui. Tem uma casa depois da vírgula, que é onde está o 6. Mas nenhum número começa por vírgula. Então, temos que escrever 0,6. Isso é 6 décimos.